Olá a todos, prontos para um mergulho profundo. Hoje vamos explorar um dos temas mais fascinantes da teologia, os nomes de Deus. Um tema que intriga teólogos e filósofos há séculos. E para este mergulho, vamos nos basear na Suma Teológica de Tomás de Aquino, especificamente a questão 13. Que é onde ele se aprofunda na questão dos nomes de Deus. Exatamente. E aviso, a coisa fica profunda. A gente começa com uma pergunta que não é nada fácil. Como nós, seres limitados, podemos sequer começar a nomear e entender o infinito? É uma pergunta fundamental. E é interessante como Aquino reconhece logo de cara as limitações da linguagem humana para descrever Deus. É como tentar colocar o oceano em um copo d'água, né? Perfeita analogia. Aquino argumenta que, embora não possamos compreender plenamente a essência divina, podemos usar nomes para falar sobre ele. Mas como? De onde vêm esses nomes? Ele diz que esses nomes se baseiam no que entendemos da criação, tipo, observamos a criação e a partir dela tentamos, digamos, traduzir algo sobre Deus. Então, a gente usa a nossa experiência limitada do mundo para tentar falar sobre algo que está além da nossa compreensão. Exatamente. E para fazer essa ponte, Aquino usa muito analogia. Ele até usa exemplos de como as escrituras usam nomes como Deus guerreiro ou onipotente para descrever Deus. São termos que a gente entende, né? Mas quando aplicados a Deus, será que eles significam a mesma coisa? Ótima pergunta. E aí que a coisa fica interessante. Aquino argumenta que esses nomes, apesar de se originarem da nossa experiência humana limitada, apontam para uma realidade que vai muito além da nossa compreensão. É como se a gente estivesse usando uma palavra familiar, mas com um significado muito mais profundo. Exatamente. Esses nomes, digamos, espelham algo da natureza de Deus, mas sempre de forma imperfeita. Faz sentido. Mas será que todos os nomes que usamos para Deus têm o mesmo peso? Outra excelente pergunta. Aquino faz uma distinção entre os tipos de nomes que usamos para descrever Deus. Alguns, segundo ele, significam a substância de Deus, o seu próprio ser. Tipo o que ele é. Isso mesmo, enquanto outros nomes apontam mais para sua relação com a criação. Entendi. Tipo, Criador, ou Senhor, que se referem ao papel de Deus na criação, né? Exatamente. Esses nomes claramente falam da ação de Deus no mundo. Mas, e nomes como bom, sábio ou vivo, esses parecem mais descrições da sua essência, não é? É aí que a coisa complica. Alguns teólogos da época argumentavam que esses nomes eram só negações, tipo, a gente entende a bondade de Deus entendendo que nada o é bom na criação. Então seria como definir Deus pelo que ele não é. Vai ser Sim. estranho, né? Pois é. Outros diziam que esses nomes eram só relacionais, tipo, só definiam o impacto de Deus na criação. Tipo, Deus é bom porque ele faz coisas boas pra gente. Mas é a bondade dele em si mesmo. Exatamente. E Aquino entra nesse debate com a sua própria visão. Ele refuta as duas ideias que a gente acabou de discutir. Quem discordava tanto da ideia de negação quanto da ideia de que esses nomes eram puramente relacionais. Isso aí. Ele defendia que esses nomes, tipo bom, sábio, vivo, realmente significam a substância divina, embora de forma imperfeita, claro. Então, mesmo que a gente não consiga entender totalmente a bondade ou a sabedoria de Deus, essas qualidades ainda são parte fundamental de quem ele é. Exatamente. Elas não são só sobre como Deus age, mas sobre o que ele é em essência. Nossa, isso muda tudo. E me leva a outra pergunta. Como os mesmos nomes podem ser aplicados a Deus e às criaturas? Sábio, por exemplo, significa a mesma coisa quando a gente fala de um humano e quando a gente fala de Deus. Essa é a questão de $1 milhão. E onde a gente entra em outro conceito-chave de Aquino, a analogia. Ele rejeitava a ideia de que a gente pode usar os mesmos nomes para Deus e para as criaturas de forma unívoca. Tipo, com exatamente o mesmo significado. Ele também rejeitava a ideia de que esses nomes se aplicam de forma equívoca, ou seja, significando coisas completamente diferentes. Então, qual era a solução? Como a gente pode falar sobre Deus usando a linguagem humana sem cair em nenhum desses extremos? Aí que entra a analogia. Aquino dizia que a gente deve usar os nomes de forma analógica ao falar de Deus. Analogia de novo. Parece que esse conceito é fundamental para entender o pensamento de Aquino. Com certeza. Pense na palavra sábio. Quando a gente diz que um humano é sábio, o que a gente quer dizer? Que ele tem um certo conhecimento, bom julgamento, talvez. Exato. Mas essa sabedoria limitada, né? Ela está dentro do contexto da experiência humana. Faz sentido. Afinal, ninguém sabe tudo. Mas quando aplicamos a palavra sábio a Deus, ela assume um significado completamente diferente. Aí a gente está falando de uma sabedoria infinita, a fonte de todo conhecimento e entendimento. Então é como se a palavra fosse a mesma, mas o significado se expandisse para abranger a natureza infinita de Deus. Exatamente. É como se a sabedoria humana fosse uma gotinha d'água e a sabedoria de Deus fosse o oceano inteiro. A gente usa a mesma palavra sábio, mas o significado é proporcional à natureza do ser que a gente está descrevendo. Nossa, essa ideia da analogia é realmente poderosa.
Ela nos permite falar sobre Deus de forma significativa, reconhecendo a diferença fundamental entre Criador e criatura. Exatamente. A gente pode usar a linguagem humana, mas sem esquecer que ela aponta para uma realidade que vai muito além da nossa compreensão. Me faz lembrar daquela frase de Santo Agostinho: se você compreende, não é Deus. Que bela conexão! E falando em nomes que apontam para o mistério de Deus, chegamos a um dos nomes mais importantes que Aquino explora, aquele que é. Ele considera esse o nome mais próprio de Deus e dá 3 razões principais para isso. Nossa, parece importante. Quais são essas razões? Primeiro, aquele que é significa o ser puro. Ele vai além de atributos específicos e aponta para a essência da existência de Deus. Tipo, é o fundamento de tudo que ele é. Exatamente. Segundo, esse nome abrange a universalidade. Todos os outros nomes que a gente usa para Deus, tipo poderoso, misericordioso, se encaixam nesse conceito mais amplo de ser. É como se aquele que é fosse o nome guarda-chuva que engloba tudo que Deus é. Perfeito. E a terceira razão é que aquele que é significa ser presente, ou seja, eternidade. O ser de Deus não está preso ao tempo, ele simplesmente é. É como se ele estivesse além de todas as categorias que a gente usa para entender a realidade, né? Exatamente. E esse nome nos coloca diante do mistério da existência divina de uma forma muito poderosa. Mas a gente ainda precisa lidar com outro desafio. Será que a gente pode, de fato, fazer afirmações sobre Deus? É verdade. Se a nossa linguagem é tão limitada e Deus é tão além da nossa compreensão, como a gente pode ter certeza de que estamos falando algo verdadeiro sobre ele? Essa é uma das grandes questões que Aquino aborda. Ele reconhece a dificuldade, mas não joga a toalha. Ele diz que, sim, a gente pode fazer afirmações verdadeiras sobre Deus, mas com algumas ressalvas. Que tipo de ressalvas? Primeiro, a gente precisa reconhecer a diversidade das nossas concepções sobre Deus. Usamos diferentes nomes e atributos para falar dele, cada um capturando uma faceta diferente do seu ser. Mas isso não significa que Deus é dividido ou composto de partes diferentes, né? Claro que não. E é aí que entra a segunda ressalva. A gente precisa reconhecer a unidade subjacente do ser de Deus. Todas essas concepções diversas apontam, no fim das contas, para o mesmo Deus, simples e indivisível. Então é como se a gente estivesse olhando para um diamante de diferentes ângulos, cada ângulo revelando um brilho diferente, mas o diamante continua sendo um só. Perfeita analogia. E ao reconhecer tanto a diversidade quanto a unidade no nosso modo de falar sobre Deus, a gente consegue fazer afirmações verdadeiras sem comprometer a sua simplicidade. Uau, isso é incrível. Parece que Aquino está nos dando uma nova forma de entender como podemos falar sobre Deus, mesmo com as limitações da linguagem humana. E essa nova forma de entender nos leva a um novo conjunto de questões e desafios sobre a natureza da fé, da revelação e da nossa relação com o divino, que a gente vai continuar explorando na próxima parte do nosso mergulho. Então, preparem-se para a continuação da nossa jornada. A gente volta em breve para desvendar mais mistérios da teologia com Tomás de Aquino. E aí, prontos para mergulhar de novo na Suma Teológica. Com certeza. Acho que a gente parou naquela parte da unidade de Deus, né? Mesmo com a gente usando tantos nomes e atributos diferentes para descrevê-lo. Isso mesmo. É como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça gigante, usando esses nomes e atributos como peça. E como em qualquer quebra-cabeça, a gente não vê a imagem completa de cara. Exatamente. A gente vai juntando as peças aos poucos. E no caso de Deus, essa montagem nunca termina, né? Porque Deus é infinito, a gente nunca vai conseguir compreendê-lo totalmente. É verdade. E Aquino não tenta simplificar as coisas. Ele não foge da complexidade. Ele te faz pensar, te desafia a ir mais fundo. Tipo, ele não te dá a resposta pronta. Ele te mostra o caminho e te incentiva a trilhar por conta própria. É a marca de um grande mestre, né? Ele te leva a questionar, a confrontar as grandes questões. E por falar em grandes questões, como você acha que Aquino lidava com a ideia dos atributos de Deus? Boa pergunta. A gente usa atributos para descrever as qualidades de Deus, né? Tipo, a sua bondade, sabedoria, poder. Isso. Mas será que esses atributos são coisas separadas em Deus? Tipo, Deus tem bondade, e tem sabedoria, e tem poder. Ou será que é tudo uma coisa só? Pensando bem, acho que Aquino diria que esses atributos não são separados da essência de Deus. Ou você acertou em cheio? Para Aquino, a simplicidade de Deus é fundamental. Ele diz que os atributos não são acréscimos ao ser de Deus, mas são inseparáveis da sua essência. Então, quando falamos da bondade de Deus, por exemplo, não estamos falando de algo que ele possui, mas de algo que ele é. Exatamente. A bondade não é um adjetivo, é a própria substância de Deus. E o mesmo vale para os outros atributos. Nossa, isso muda tudo. Então Deus não é uma coleção de qualidades, mas um todo unificado e harmonioso. Perfeito. É como se os atributos fossem facetas de um diamante. Cada faceta reflete a luz de um jeito diferente, mas todas fazem parte da mesma pedra preciosa. Entendi. É como a gente está falando antes do oceano, né? A gente pode falar da profundidade, da vastidão, da temperatura da água.
Mas tudo isso é o oceano. Exatamente. E essa ideia me faz pensar naquela visão de que a gente pode escolher os atributos de Deus que a gente mais gosta, como se fosse um cardápio. Tipo, eu gosto da misericórdia, mas a justiça não me agrada muito. Parece que muita gente faz isso, né? Mas acho que aqui não diria que a gente não pode fazer essa separação. Com certeza, porque em Deus tudo está interligado. A sua justiça está ligada à sua misericórdia, ao seu poder, ao seu amor. Não dá para separar. Faz sentido. É como se a gente estivesse olhando para um tapestry, com fios de diferentes cores, mas que juntos formam uma única imagem. Perfeita analogia. E isso nos leva a uma compreensão muito mais rica do que significa falar sobre Deus. Não se trata de decorar uma lista de atributos, mas de tentar vislumbrar a complexidade e a harmonia do seu ser. E reconhecer que a gente nunca vai conseguir compreender totalmente essa complexidade. Exatamente. Aquino nos convida a uma jornada de humildade intelectual. Ele nos mostra que, por mais que a gente se esforce, a gente nunca vai conseguir colocar Deus numa caixinha. É como tentar colocar o oceano num copo d'água, como a gente falou no começo. Exatamente. A gente sempre vai se deparar com um mistério, com o que está além da nossa compreensão. Mas isso não deve nos desanimar. Pelo contrário, né? Deve nos inspirar a continuar buscando, a aprofundar nosso conhecimento e nossa fé. Com certeza. É como se estivéssemos explorando um território vasto e desconhecido. Cada passo que damos revela novas paisagens, novos desafios, novas maravilhas. E a gente nunca chega ao fim da jornada. Exatamente. E essa é a beleza da busca pelo conhecimento de Deus. Ela nunca termina, sempre tem mais para descobrir e mais para se maravilhar. E voltamos para a última parte do nosso mergulho. Nossa, essa conversa sobre os nomes de Deus tem sido incrível. É verdade. E sabe o que me impressiona? É como as ideias de Aquino continuam relevantes hoje em dia. A gente vive num mundo cheio de informação, né? Recebemos respostas prontas para tudo. Parece que todo mundo tem a fórmula mágica para a felicidade, o sucesso, a vida perfeita. Mas Aquino nos lembra que existe beleza em lidar com complexidade. Em abraçar o mistério. Em aceitar que a gente não tem todas as respostas. É como se ele dissesse, é o que não saber tudo? Exatamente. E essa postura de humildade, de abertura para o mistério, pode ser o ponto de partida para uma fé mais profunda, mais autêntica. Porque a fé não é sobre ter todas as respostas, né? É sobre confiar em Deus, mesmo quando a gente não entende tudo. É sobre se abrir para o desconhecido e se entregar a algo que é maior do que nós. E isso é libertador, de certa forma. Tira um peso das nossas costas. A gente não precisa ter tudo sob controle, a gente pode simplesmente descansar na presença de Deus. Exatamente. E essa é uma das grandes lições de Aquino. Ele não te dá todas as respostas. Ele te convida a fazer perguntas, buscar, a se aprofundar no mistério. E no fim das contas, essa busca é o que realmente importa. É ela que nos transforma, que nos aproxima de Deus. É verdade. Aquino nos deixou um legado incrível. Ele nos ensinou a pensar sobre Deus de forma mais profunda, mais complexa, mais humana. E nos mostrou que a busca pelo conhecimento de Deus não é um bicho de 7 cabeças. É uma aventura fascinante. Com certeza. E essa aventura está aberta para todos nós. Basta ter curiosidade, ter sede de conhecimento e um coração aberto para o mistério. É isso aí. Continuem buscando, continuem questionando, continuem se maravilhando com a grandeza de Deus. E nunca percam a esperança de que a cada passo que damos nos aproximamos um pouco mais da luz.